Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. O assunto da noite é um assunto nosso do dia a dia, mudando para melhor. Eu vou começar com uma fábula indiana. Um rei resolveu fazer uma viagem, fazer uma visita às florestas africanas, para que ele pudesse procurar plantas, animais exóticos para abastecer o seu jardim. E então, ele acabou encontrando, de certa feita, uns papagaios mágicos falantes, e ele e a equipe ficou muito encantada com os papagaios. Conseguiram pegar apenas um e levaram. Então ele fez uma gaiola dourada e todos os dias ele ficava ao lado dela conversando com seu papagaio mágico e cantando a ele belas canções. Dava o melhor que ele tinha em termos de alimentação. E depois de alguns anos, ele resolveu voltar ao mesmo local de antes e disse ao seu papagaio: olha, eu vou lá naquele mesmo lugar e eu vou ver os seus amigos. Você quer mandar algum recado? E ele então disse o seguinte: olha, majestade, você pode dizer que eu estou muito feliz aqui dentro da minha gaiola dourada, com essa comida muito boa que o senhor me dá, e que eu não quero outra vida, e que eu estou muito feliz assim. E assim foi. O rei voltou e, chegando, encontrou os demais e disse a eles que o seu amigo estava muito bem e deu o recado. Quando eles ouviram o recado, que ele estava preso numa gaiola dourada, mas estava muito feliz, eles começaram a chorar e caíram no chão como mortos. Então ele ficou muito preocupado, apavorado, e resolveu ir embora, que ele achava que todos os papagaios tinham morrido. E chegando lá, ele contou ao outro o que tinha acontecido. O seu papagaio, dentro da gaiola, chorou também e caiu como se morto estivesse. Então, ele tirou o papagaio da gaiola, colocou na grama e começou a conversar e a cantar uma bela canção. Daí a pouco, ele bateu asas e voou e fugiu para uma árvore próxima. E ele reclamou: mas você me enganou. Por que você fez isso? Simplesmente quando você me disse o que meus amigos tinham feito, que tinham chorado e caído como mortos, eu entendi o recado. Que da forma como eu estou vivendo, eu não sou feliz. Que eu preciso morrer para que eu consiga a minha liberdade, para que eu consiga renascer e ser feliz. Então foi assim que ele conseguiu fugir à sua gaiola dourada. Todos nós, às vezes, estamos em uma gaiola dourada e achamos que estamos muito bem assim. E não queremos, muitas vezes, mexer naquilo que nós imaginamos que está dando certo. E nós esquecemos que a vida não é, a vida nossa é impermanente. A vida, ela é feita de modificações, de transformações. A vida é feita de mudanças. A cada mudança, a cada transformação, nós vamos renascer ainda melhores. Como disse Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, essa é a lei. Para explicar direitinho isso aí, vou dar um outro exemplo. Tem um baralho, número 13 do tarô, e
esse baralho, ele provoca assim, um certo medo nas pessoas, porque quando ele é virado, ele tem a figura de uma caveira e de uma foice. Uma caveira segurando uma foice. Todas as pessoas entendem que isso significa a morte. Quando aparece a carta, as pessoas entendem que está prevista alguma coisa muito terrível, muito tenebrosa para si ou para a família. Só o que o baralho explica sobre essa carta não é exatamente isso aí. Significa, o esqueleto significa a modificação, as modificações pelas quais a nossa vida passa. As transformações que são sofridas. Significa a impermanência da vida. Exatamente isso aí. E a foice significa, em primeiro lugar, pode significar o poder. Mas o poder, ele muda de mãos. O poder não é definitivo. O poder não é eterno para ninguém. A foice foi usada muitas vezes para ceifar vida de soberanos, para que outro pudesse ficar no lugar. Mas aquele também que ceifou a vida do outro, ele também perdeu o seu trono para outro. Nós não temos poder o tempo todo. Aquilo que às vezes nós queremos como motivo da nossa felicidade, ou motivo dos nossos anseios, dos nossos objetivos, nós também não temos o tempo todo. Porque não é assim que funciona a transitoriedade da nossa vida. A foice também significa fartura. Ela também foi usada, agora não, né, porque nós temos as máquinas agrícolas, mas ela foi usada para ceifar o trigo, para ceifar o arroz, que pudesse abastecer a mesa, que pudesse fazer o pão, que pudesse nos dar o alimento. Mas também a foice também é transitória, porque ela também passou no seu significado. Então, a impermanência e a transitoriedade fazem parte da nossa vida e nós não queremos fazer alterações, nós não queremos mudanças, nós queremos que tudo que fica igual. Nós achamos que o que é duradouro é melhor. O que é duradouro nos faz feliz. E nem sempre é assim. Esquecemos de pequenos momentos. Esquecemos de pequenas coisas. Esquecemos, às vezes, de pessoas que estão passando pela nossa vida, às vezes por pouco tempo, mas com um significado muito grande. Então, esquecemos de ser felizes por um momento, esperando ser feliz por uma vida inteira. E às vezes não seremos. Não aproveitamos aqueles momentos. Podemos lembrar, por exemplo, né, de fatos anteriores da nossa vida. O que acontecia com as visitas que chegavam à nossa casa no domingo? Era servido um café com bolo ou com biscoitos, e ali se ficava a conversar. As crianças curiosas esperando terminar, para que pudessem depois comer a sua parte. As visitas trocando assim as apreciações do dia a dia daquela semana, do tempo, a respeito de saúde, de doença. E as comadres conversando, era uma alegria imensa, um gesto tão simples. Quantas pessoas colocavam, não sei se hoje ainda acontece, as cadeiras na calçada, e as vizinhas vinham conversar, trocar, né, as suas informações do dia a dia, dos filhos, as receitas, os remedinhos caseiros e etc. Quantos momentos, assim,
alegres e felizes que aconteceram já na vida de cada um de nós. E quando nós vamos buscar na memória, nós pensamos assim: eu era feliz e não sabia. Como eu era feliz e não sabia, não aproveitei aquele momento. Eu me lembro que quando eu morava ainda em Tanabi, comecei a trabalhar aqui em Rio Preto, eu tinha que levantar muito cedo, porque meu horário de chegar na escola era 7 horas da manhã. Então, eu levantava às 5 horas. Levantava, preparava meu café. Mas o que era melhor, é um momento que eu nunca me esqueço. Eu sempre tive uma relação muito assim, satisfatória com o meu café, né? E eu fazia o café e sentava numa mesinha cuja janela dava para um varandado de plantas, e ali eu degustava a xícara de café, com um prazer imenso. Aquela energia daquela xícara de café, aquela sensação, aquela emoção daquele momento, fazia com que eu tivesse forças e sustentação para enfrentar a viagem e trabalhar o dia todo, até voltar. Até hoje, eu tenho essa relação, assim, afetiva, né, com a forma como eu tomo o meu café. Então, nós precisamos descobrir, na nossa vida, quais são os bons momentos que eu posso estar vivendo intensamente e dando-me a mim mesmo o direito de ser um pouco mais alegre, um pouco mais calmo, um pouco mais feliz. Dando também oportunidade àqueles que vivem comigo, né, que transitam comigo como familiares ou como colegas de trabalho, dando a eles também oportunidade de se darem bem comigo e mostrar um rosto melhor, mais alegre, para as pessoas que me rodeiam. Além desses bons momentos que nós devemos buscar, nós precisamos também, muitas vezes, mudar algumas coisas na nossa vida. Coisas que nem sempre eu quero mudar, porque já está bom. Eu já estou na minha gaiola dourada, né? Eu já tenho tudo que eu preciso. Para que eu vou mexer? Se melhorar, é capaz de piorar, não é assim? Que muitas vezes a gente fala, ou pelo menos nós pensamos. Então, às vezes, ficamos arrastando um relacionamento difícil, complicado, cheio de problemas, de desajustes. Eu nem resolvo esses problemas e desajustes e também não termino e não procuro recomeçar uma coisa diferente. E quanto ao trabalho? A mesma coisa. Muitas vezes eu não estou ajustado naquele meu trabalho, já estou ali há muito tempo, já me desgastei, tenho oportunidade de uma outra coisa, mais convidativa, mais tranquila. Mas eu não vou deixar essa minha rotina. Eu acostumei tanto a fazer isso, a sair de casa essa hora, a ir para o meu almoço, a voltar, para que eu vou mudar? E às vezes eu fico carregando uma situação sem sentido para a minha própria vida. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma família amiga, né? E ele, por exemplo, engenheiro civil, ele viajava muito, principalmente para grandes capitais, que ele trabalhava em projetos de engenharia. Então, ele esteve em São Paulo, ele esteve em Brasília, e ele estava agora no Rio de Janeiro. E o trabalho dava, sim, um retorno profissional muito bom, um retorno financeiro muito bom.
Ele tinha uma vida familiar estruturada, né, com os 3 filhos, ainda na pré-adolescência, e trabalhava exaustivamente. E o trabalho era tanto, que ele chegava a altas horas da noite em casa, e depois, no outro dia, tinha que sair muito de madrugada, e já estava uma situação insuportável. A tal ponto que ele disse que passou 15 dias quase sem dormir. E ele estava tendo uma insônia permanente. Então, ele chegou à conclusão que era necessário ele rever aquilo tudo, porque não era só o trabalho e nem a parte financeira que estava em jogo. Estava em jogo a vida pessoal dele e da família dele, e a relação também para ser construída com ele mesmo, inclusive com a vida espiritual dele. Espírita também. Então, ele resolveu que ia deixar tudo, deixou tudo, vendeu tudo que tinha e voltou para São José do Rio Preto. E aqui, com o que ele trouxe, ele montou um pequeno negócio, né? Um negócio de aparelhos elétricos ali na Rua Imperial. Hoje ele não está mais em Rio Preto. Mas ele falou, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, aí eu consegui, né, dar a volta por cima, eu consegui mudar esse ritmo, esse rumo dessa minha vida. Embora eu vivesse uma vida mais simples, com menos dinheiro, mas nada nunca faltou. E ficou mais tranquilo, e com a sua vida também mais tranquila, a vida familiar, e o trabalho que ele exercia como comerciante. Então, tudo isso é para nos mostrar que muitas vezes precisamos ter coragem para fazer as mudanças, né? Porque nós não somos Gabriela, né? Eu sou assim, eu vou ser sempre assim, não é? Aquela música do Dorival Caymmi. Porque nós não somos assim e não vamos ficar sempre assim. Aquele que não se propõe a fazer as mudanças, então ele está perdendo o quê? Ele está perdendo o seu tempo, ele está ainda na sua gaiola dourada. Ele não quer se mexer. Um amigo me contou certa vez que foi abastecer o carro em um posto aí na beirada da rodovia, e parou, e quando ele parou, só tinha o frentista, que estava sentado ao lado de um cão que estava deitado sobre uma tábua. E ele notou que durante todo o tempo que ele ficou ali, o cão gemeu, gemeu, gemeu. Aí, antes de ir embora, ele perguntou o que estava acontecendo com o cão. Ele, então, o frentista respondeu, é que tem um prego aí na tábua. Ah, mas tem um prego? O cão não pode sair de cima do prego? É, mas é que a dor dele não é suficiente ainda para ele sair de cima do prego. Então, muitas vezes está acontecendo conosco, né? Estamos reclamando, estamos questionando, estamos em cima do preguinho, reclamando. Mas não saímos de cima do prego. Então, deve, às vezes, estar muito conveniente, né? Eu tive uma amiga em Tanabi, hoje ela não está mais aí, ela desencarnou, né? E ela não tinha um relacionamento muito bom com o esposo. Era um relacionamento muito conflituoso. Ela provavelmente não conseguia resolver a situação, mas reclamava bastante. Reclamava para muita gente, né? Muita gente da casa espírita, e
enfim, para os vizinhos, para os conhecidos. E uma vez, alguém a aconselhou da seguinte forma: que já que não estava dando certo, ela deveria fazer as malas dele, deixar à disposição e dizer que ele podia ficar à vontade e ir embora. Então ela ficou horrorizada. Onde já se viu alguém espírita falar uma coisa dessa para eu fazer as malas do meu marido para que ele possa ir embora? E não fez, não. Mas ele, um belo dia, cansado, ele mesmo fez as malas e foi embora. Então alguém, foi no caso um deles, tomou a atitude de terminar o que não estava bom e que nenhum dos dois conseguiu resolver. Provavelmente, se eles tivessem conversado melhor e entrado em um acordo, eles teriam resolvido. Mas nenhum dos dois conseguiu resolver, então acabaram se separando. Então nós temos que ter coragem para fazer as mudanças. Estou terminando já, viu? Então vamos lá. Vamos refletir na questão da nossa vida afetiva, a nossa vida familiar. Que mudanças eu preciso fazer, eu acho que eu preciso fazer? Como que está o meu relacionamento com a minha esposa, com meu esposo ou com meus filhos? Como que está a questão de respeito? Como que é o meu tratamento? Como que eu trato os meus filhos? Converso com eles? Pergunto se está tudo bem? Pergunto para onde vão, de onde vieram? Me interesso por aquilo que eles estão fazendo? Me interesso pela minha esposa? Me interesso pelo meu companheiro? Faço questionamentos produtivos, ofereço a minha ajuda, o meu ombro amigo, pergunto se quer me dizer alguma coisa, se quer conversar comigo, mas precisamos ter, assim, um pouco de sinceridade, né? E um pouco de honestidade com a gente mesmo, para poder fazer isso. Mas nós precisamos fazer, se quisermos mudar o relacionamento para melhor e se quisermos sair de cima do prego. E na vida profissional e financeira? Que mudanças eu posso fazer? Que a vida financeira, agora, ela está um pouco diferente, acho que para todo mundo. E essa vida financeira e a vida profissional, elas estão amarradas. Eu posso fazer alteração em termos de buscar alguma outra alternativa? Posso conversar com meu filho a respeito de fazer algumas economias ou algum trabalho dentro de casa? Ou com a filha, para que ela assuma alguns compromissos, para que economizem? Para que possamos contrabalançar toda a parte financeira de acordo com o que se ganha e de acordo com o que se gasta? Será que nós estamos fazendo isso ou estamos revoltados só falando do governo ou falando da crise que está aí? Porque se ela está aí, é porque nós precisamos fazer algumas modificações pessoais nas nossas vidas. Precisamos racionalizar algumas coisas. Essa é a verdade. Tudo isso que está acontecendo para o nosso aprendizado. Para que nós possamos rever os nossos valores. Para que nós possamos olhar para o outro e ver também a necessidade do outro. Porque se está faltando para mim, para o outro deve estar faltando muito mais. Essa é a grande verdade. E quanto à nossa saúde,
a nossa parte física, como que está o nosso padrão alimentar? Estou fumando? Continuo bebendo? Continuo? Não reduzi nada? Quais os problemas de saúde que eu estou tendo? Estou procurando um médico para fazer uma avaliação? Ou estou com medo de ir e descobrir alguma coisa? Então, eu já não vou de vez nenhuma, nem apareço lá. Porque vamos que eu faço um exame, descobre alguma coisa, aí vai ficar muito ruim. Então, como que eu estou fazendo com a minha saúde? Se não dá para eu fazer uma academia, eu posso ao menos fazer umas caminhadas durante a semana. E posso fazer alterações positivas para mim e para minha família. Só que são reflexões que cada um precisa estar fazendo. E agora chegamos ao principal, que é o aspecto espiritual da nossa vida. O emocional, psicológico, espiritual da nossa vida. Como que está? Eu estou me sentindo realizado, eu estou me sentindo produtiva, eu estou me sentindo parceiro, né, de mim mesmo, ou dentro desse relacionamento, eu estou colaborando com a vida espiritual também da minha família, dos meus filhos, estou orientando, faço meu evangelho no lar, oriento os filhos quanto à necessidade de procurar um caminho espiritual da sua própria escolha. Enquanto os filhos são pequenos, nós precisamos oferecer o caminho espiritual. Da mesma forma que nós forçamos a criança a ir à escola. Aqui eu achei interessante, tem evangelização até para os bebês, né? Então, os espíritos que estão vindo já vão receber essa formação na própria casa espírita, mas os pais precisam ter essa consciência, que isso é fundamental e é necessário para a criança e para o jovem. Se o que está de errado lá fora, muitas coisas que nós ficamos apontando culpados aqui ou ali, muitas vezes nós não estamos fazendo também aquilo que deveríamos fazer. Porque a minha omissão, por pequenina que seja, dentro do meu próprio lar, ela tem uma ressonância, né, em todo o universo. Essa também é a verdade. Todas as vezes que eu mudo para melhor, todo o universo muda para melhor. Mas se eu não fizer nada, nada também vai acontecer. Eu vou contar aqui, só para encerrar, né? Vou contar uma pequena história que mostra exatamente a questão da adaptação de uma moça à realidade de vida dela, né, após o casamento. Ela era filha de uma rica família de Los Angeles. Ela estava prestes a se casar. Mas o marido deveria servir ao exército logo em seguida na Guerra do Vietnã. Então, eles resolveram apressar o casamento e foram para uma base militar no deserto da Califórnia, onde havia muitas cabanas dos índios apaches. E uma delas foi especialmente preparada para o casal. Então, casaram-se e foram para lá, para os treinamentos. Ele e os colegas todos que iam para o Vietnã. Então, nos primeiros dias, né, ele estava descansado, a vida dela foi maravilhosa. Ela estava muito feliz. Mas depois,
levantava às 5 da manhã e chegava em casa às 10 horas da noite. E ele, muito cansado, chegava, tomava o seu banho e ia dormir. E ela foi ficando sozinha, isolada. E certo dia, ela resolveu escrever uma carta à sua mãe, reclamando da situação e dizendo que ela estava querendo se separar e ir embora, voltar para a casa dos pais. A mãe, uma senhora muito sábia, escreveu o seguinte: 2 homens estavam presos em uma cela de uma imunda prisão. Um olhava para o chão e enxergava a lama. O outro olhava para o céu e enxergava as estrelas. Então ela entendeu que ela e o marido estavam na cela, cada um à sua maneira, né? Quem estava enxergando a lama era ela. Ela resolveu mudar a sua maneira de ser e começou a agir diferente. Quando foi no outro dia, ela que nunca saía ali da sua cabana, ela resolveu dar uma volta pelas redondezas. Aquela região, ali do deserto da Califórnia, já fora fundo de mar. Então, ela observou que tinha muitas conchas espalhadas para lá e para cá, e conchas totalmente diferentes do que ela já conhecia. Então ela resolveu recolher as conchas e levar para a cabana e começar a separar. Então o marido, quando chegava, ela nem notava. Ela estava distraindo-se com esse trabalho de separação, a tal ponto que quando terminou o treinamento e ele foi para a guerra, ela ficou ali, terminando o seu trabalho. Ela conseguiu depois material, livros para complementar o estudo. Então, depois disso, ela conseguiu escrever um tratado completo sobre conchas de fundo de mar. É o tratado mais completo que existe sobre conchas marinhas do deserto da Califórnia. É o trabalho dessa moça. Eu não sei o nome dela, para dizer para vocês qual seria. O que nos mostra essa pequena história é a adaptação que ela fez diante da colocação que a sabedoria da sua mãe lhe colocou. Ela tinha que fazer uma escolha, então ela resolveu ser útil a ela mesma. Ela foi útil a ela mesma e foi útil também ao mundo científico e foi útil à sociedade. Então, caros irmãos, é isso que nós devemos fazer. Em primeiro lugar, buscar o nosso caminho para que possamos também iluminar o caminho do outro. Precisamos aprender a buscar Jesus. Diante da tanta turbulência nesse mundo de hoje, de tanta violência, de tantos problemas, por mais que esteja avançada a ciência, a filosofia, a psicologia, a tecnologia, por maiores avanços que existem aí, mas nenhuma delas resolveu ainda o problema existencial do homem de hoje. Porque esse problema está no âmago, no íntimo da nossa alma. E a solução e o caminho é Jesus. Então precisamos parar um pouco na correria do nosso dia a dia. Precisamos repensar as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa vida no momento atual. E que podemos fazer essa correção. É só estender-lhe a mão. E ele também estenderá a sua mão para nós. E nós provavelmente encontraremos os momentos tranquilos, serenos e mais felizes do que aqueles que nós já temos.
Que Ele, o Mestre querido, abençoe a todos vocês, as suas vidas e as suas lutas, e muita paz. Boa noite, muito obrigada.